Bem, amados e queridos irmãos, neste momento nós vamos falar um pouco sobre esse assunto tão interessante e tão eficaz para a nossa vida, que é a fé. Por isso, eu convido a todos a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 19, cuja epígrafe do texto diz que é exortação a perseverar na fé. Exortação, ou seja, o ensinamento para que você venha perseverar na fé, se manter na posição para a qual Deus lhe chamou. A partir do versículo 19, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não está mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento
com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte, foste feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte foste participante com os que assim foram tratados, porque também vós compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitas de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Amém, queridos? Vamos meditar um pouco dentro daquilo que Deus me concede nesta madrugada. Estamos vivenciando a madrugada do dia 27 de janeiro do ano de 2019. Eu sou o pastor Ribeiro Silva e me senti convidado por Deus para trazer para você nesta madrugada, ou seja, qual for o horário em que você está ouvindo esta meditação, essa palavra de fé, para que você venha crescer na presença de Deus e também tomar cuidado com aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. E de antemão, eu já quero dizer para você que o maior bem que Deus te concedeu foi tua salvação. Então procura não perder este bem tão precioso. Não deixa ser enganado por coisas perecíveis e podres que este mundo oferece. Então vamos meditar na palavra de Deus. Uma das coisas que o autor da carta aos Hebreus fala, uma palavra que ele diz, que me chamou muita atenção, é ousadia. Porque se você não tiver ousadia, você não vence. Você não alcança. Você tem que desafiar as coisas adversas que aparecem na tua vida. Você tem que entender que dentro de você há um Deus que capacita o homem
a vencer nas suas batalhas da vida. Mesmo que tudo esteja se mostrando ao contrário, entenda, Ele está em você. O Espírito Santo de Deus, ele se move dentro de você. É Ele quem te capacita e te condiciona a alcançar as vitórias na vida, tanto espiritual como na vida material, a nossa vida secularizada. Então é isso que eu quero que você entenda. Primeiro ponto, você tem que ter ousadia, ser ousado, mas não aquela ousadia burra, aquela ousadia do eu posso. Não. Essa não estou falando dessa coisa que muita gente pensa que vai alcançar o céu por arrogância, por palavras de efeito e por apenas um movimento, certo? Da palavra que sai da sua boca, certo? Mas com a sua vida totalmente desconcertada perante Deus. Você só pode ter ousadia para entrar no santuário se a tua vida estiver pautada dentro da verdade e da vontade de Deus. Esse é o ponto principal. O autor diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Para que você entre no santuário, um dos detalhes que é preciso, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, é que você esteja purificado pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é o caminho para você entrar no santuário. Preste muita atenção no que eu estou te dizendo nesta madrugada. O caminho para se aproximar a Deus passa pela cruz de Cristo. Você tem que estar purificado pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus espargido ali, derramado na cruz, forma um novo caminho. E esse caminho é um caminho consagrado, ou seja, santificado. Não é um caminho qualquer que você vai tomar. Tem muita gente tomando atalhos pensando que está no caminho. O escritor aos Hebreus, ele diz que o novo caminho, o verdadeiro caminho, é aquele que foi santificado pelo véu, ou seja, pela carne de Cristo, ali na cruz do Calvário. E Deus, Criador, quando Ele montou esse altar
ali no Gólgota, ali no lugar de morte, ali no Monte Caveira, quando Deus montou esse altar para que ali fosse imolado, ou seja, sacrificado, o único e verdadeiro Cordeiro que traz a purificação ao homem dos seus vios pecados, Ele, o Senhor nosso Deus, Ele montou aquele altar no Gólgota, permitiu que ali fosse sacrificado o seu Filho Jesus, que ele fosse ali dilacerado, que ele tivesse a sua carne aberta pelas esferas do chicote, no açoite que ele recebeu no meu e no teu lugar. O Senhor Deus, quando ele montou aquele altar, aonde Cristo foi sacrificado, o Cordeiro de Deus, quando João viu Jesus passando, João Batista, ele disse para os seus apóstolos: eis, ali vai o Cordeiro escolhido por Deus para libertar o homem dos seus pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É isso que eu quero que você entenda nesta ministração, que para você alcançar a Deus, você tem que estar no novo e verdadeiro caminho. E este caminho passa pela cruz de Cristo. Para se chegar a Deus, não adianta tomar atalhos. Você só chega a Ele pelo caminho que Ele próprio preparou. E para sacrificar naquele altar, todo altar de sacrifício tinha que ter o cordeiro, tinha que ter o sacerdote e tinha que ter a multidão. E ali no Gólgota havia o cordeiro sem mácula alguma, que estava sendo levado à crucificação, ao martírio de morte, a destruição do seu corpo, que foi dilacerado por causa de mim e dos pecados. Se você pensa que quem crucificou a Cristo foram os romanos ou os judeus da época, você está muito enganado. Quem crucificou a Cristo foi eu e você, com os nossos erros, com as nossas transgressões, com os nossos pecados. Ele se doou, entregou a sua vida como único e verdadeiro Cordeiro, para que hoje eu e você possa ter
a liberdade plena para entrar no santuário, na presença de Deus. Ele é o grande sacerdote que foi escolhido para ministrar sobre a casa de Deus, sobre eu e sobre você, que somos casa de Deus. A própria palavra diz que Deus não habita em casa, ou seja, em templo erguido pela mão do homem, mas sim ele habita no templo que ele próprio ergueu. E esse templo somos nós, morada do Espírito Santo de Deus. O narrador dos Hebreus, o escritor, ele ainda nos chama a atenção para que nos aproximamos de Deus, mas com o coração cheio de verdade, com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, que esse coração ele seja verdadeiro, que nele haja verdade, para que você possa aproximar-se de Deus. Você não pode, de maneira alguma, querer se aproximar do Pai com um coração cheio de mentira, dizendo que ama o irmão que está ao seu lado quando você não ama. Você até tem orado para que Deus tenha matado ele. Ei, presta atenção. Não adianta você prestar a Deus um falso culto, com o coração cheio de mágoas, com o coração cheio de perseguição, com o coração cheio de mentiras, com o coração cheio de infidelidade, com o coração motivacionado pela ganância. Tem muita gente que se aproxima de Deus com o coração motivado pela ganância, pelo querer ter, e não simplesmente buscando ser. Coloca o ter à frente do ser. Quanto para Deus o que importa é o ser, é o que você é. Se você realmente é aquele crente, aquele que confia na ação de Deus sobre a sua vida, mesmo havendo algumas adversidades. Ora, o próprio Cristo disse que no mundo eu e você vamos ter aflição. As adversidades da vida vão vir. As enfermidades vai bater a tua porta sim. A perseguição vai vir. Você vai ser agredido pelos da sua casa sim. Porque Deus humanado, Jesus, ele disse: no mundo tereis aflição. Aí ele nos convida, ele diz: olha, as aflições vão vir,
Porém, tenha bom ânimo. Seja alegre. Não desanime. Usa a fé. Usa o fundamento. Usa a força que eu tenho colocado em ti. Não olha para trás. Não te preocupa com o barulho do exército que está vindo atrás de ti, te perseguindo. Esse exército espiritual da maldade, déspota, que tem levantado o mundo contra ti. Não te preocupa com isso. Não olhes para trás. Porque quem olha para trás corre o risco de ficar estático, transformado em uma estátua de sal, como a mulher de Ló, que estava a caminho da salvação, com uma ordenança: não olhes para trás, mas ela olhou para trás, foi transformada em uma estátua de sal. E tem muita gente sendo transformado em estátua de sal porque olhou para trás. O escritor diz: procura chegar a Deus com o coração mergulhado na verdade, com o coração sincero. E que dentro de ti não haja nenhuma dúvida de que Deus está tratando da tua causa. Não tenha dúvida dessas coisas. Entra na presença de Deus com a certeza inteira, a fé inteira, não aquela fé pela metade, mas a fé inteira, para que possa, prestando este culto, agradar a Deus e receber as benesses de Deus no tempo de Deus. É isso que eu quero chamar a sua atenção neste momento, meu querido, meu amado irmão, e a você, meu amigo, que está ouvindo essa ministração. Ele disse: é importante que quando você chegar à presença de Deus, que não chegue de qualquer maneira, mas que você tenha o coração purificado da má consciência, e que você tenha o teu corpo, essa carne velha, podre, que tem um tempo limitado, que você tenha o teu corpo lavado com água limpa, purificado nas águas purificadoras da palavra de Deus, que você possa implantar essa palavra dentro do teu coração e que possa permitir que ela venha fazer efeito na tua vida. Ele disse: e guarda, retenha no teu coração com firmeza, ou seja, sem dúvida, a confissão da nossa esperança. E por que isso? Porque fiel é aquele que prometeu. Não importa o que está acontecendo à tua volta, não importa o que estão dizendo de ti,
Não importa o que os olhos dos homens contemplam em ti, o que importa é o que aquele que te resgatou, aquele que te purificou nas águas purificadoras do seu trono, aquele que te chamou, disse para ti que vai acontecer. Não deixe que seja implantado dúvidas no teu coração. Presta atenção. Fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Nele não há falsidade, nele não há mentira, nele não há engano, nele não há incerteza. E ele te prometeu. Uma das promessas que ele fez: eu estarei contigo até a confirmação dos séculos. Ou seja, estarei contigo todos os dias, em todos os momentos. Seja qual for a situação, tu não estás sozinho, porque eu estarei contigo todo momento, toda hora, juntinho contigo. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Ele disse ainda no versículo 24: e consideremo-nos uns aos outros, que haja consideração entre irmãos, que não haja apartheid no meio do povo de Deus, que por causa da diferenciação de um nome que está sobre a placa, de uma denominação ou de uma igreja, você venha se afastar do teu irmão, simplesmente por causa da placa do local de reunião aonde ele vai. Ei, consideremos uns aos outros. Ao passar para o teu irmão, se você é assembleiano, e passar por um irmão batista, saudai-o com a paz. Se você passar com um irmão de qualquer uma outra denominação que não seja a sua, saudai-o com a paz. Considere ele, porque tais coisas agrada a Deus. Ele disse: quando nós nos consideramos uns aos outros, dentro de nós surge um estímulo para amar, para nos doar, para fazer as boas obras que agrada a Deus. Então, irmãos, no nome santo do Mestre amado Jesus, para com esse apartheid, para com essa mentira de que há uma igreja mais santa do que a outra, porque isso é inverdade. Na realidade, o que há é um único santificador, isso sim, um único ser que santifica a tudo e a todos quando se dobra diante da sua vontade e anda dentro da sua verdade.
Esse sim é o poder que santifica, é o poder que liberta, é o poder que transforma, é o poder que dá autoridade ao homem para vencer as adversidades da vida. É o poder deste ser santificador. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Não há outro. Não há outro. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela nos ensina a tomar conhecimento de que só existe um único poder santificador aqui na terra. E esse poder emana diretamente de Deus. E o nome desse poder é Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, o Messias, Jesus, o enviado de Deus. Ele diz, toma cuidado, porque quando você considera o outro, o teu irmão, quando você não olha para as coisas perecíveis, eu não estou falando das coisas pecaminosas, eu estou falando das coisas perecíveis. Tem muita gente que se prende muito a olhar um estilo de cabelo que a irmã está usando, o tipo de roupa que a irmã está vestindo. Ei, deixa de ignorar, ou melhor, não vou nem usar esse termo é impróprio. Deixa mesmo é de besteira e busca se alicerçar dentro da palavra. Não é naquilo que o povo diz, não. Você tem que se alicerçar dentro da palavra. Não vá por mim, não. Eu sou pecador. Eu me reconheço que tenho as minhas falhas. Eu me reconheço que eu não sou o dono da verdade. Agora, paute a sua vida dentro da palavra de Deus. Procura entender a palavra de Deus. Paulo chegou para Timóteo e disse, Timóteo, toma cuidado. Toma cuidado, Timóteo. Guarda o que eu ensinei e também os rolos, ou seja, primeiramente os rolos, a palavra de Deus. Mede pela palavra de Deus. Ele diz ainda, é bom entender, não deixar a nossa congregação, ou seja, a tua congregação, como é costumeiro de alguns, porque tem pessoas que deixam a sua congregação. Eu não estou falando na questão de visita. A Bíblia diz que como irmão devemos visitar um ao outro, como irmão devemos sentar na mesa e nos alimentar com o outro, como irmão devemos viver a verdadeira comunhão pregada por Cristo. Sim. Agora, um cuidado aqui é que tem muitos crentes deixando a sua congregação por causa, muitas vezes, até de curandeirismo. Que tem muito curandeiro por aí. Pastor, o senhor está dizendo isso, mas a Bíblia não diz que Jesus deu o poder de cura sobre as enfermidades? Sim, ele disse, orarás e expulsarás demônios e curarás enfermos. Mas eu quero dizer para você
que não é num ato de curandeirismo, que aquilo não é uma coisa que está limitada a um ser só. Essa autoridade que é subordinada ao poder de Deus, Ele concedeu a todos que Ele convocou e chamou. Você tem autoridade para repreender o mal na vida de qualquer pessoa. Independente que você seja um presbítero, que você seja um pastor, que você seja um diácono, não. Essa autoridade foi dada para todos, foi ministrada sobre todos. E aqueles que são chamados ao ministério, esses é o que tem que zelar mais ainda pelos dons que Deus lhe concedeu. Não abandonar a sua congregação atrás de curandeirismo, de curandeiro. Não abandonar a sua congregação atrás de profecia, porque há muitos crentes que abandonam a sua congregação porque na outra congregação está a irmã Maria profeta, que profetiza e que fala tudo, esculacha tudo, tem delas até que rasga a capa, né? Aí o crente vai atrás dessas ilusões e termina se arrebentando. O Deus que opera lá, Ele opera aqui também. O Deus que profetiza lá é o mesmo Deus que profetiza aqui também. Como Ele mesmo diz, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e através do que Ele quiser. Você veja que Ele pegou uma jumenta e a jumenta profetizou uma repreensão para um profeta. Então, quando Deus quer falar, não existe lugar, não existe hora, não existe elemento. Não, Ele fala. Ele simplesmente fala. E você só alcança essas coisas pela fé. Às vezes Deus está falando contigo e você não está entendendo o que é que Deus está dizendo, porque o teu coração está duvidoso, porque o teu coração está julgando o profeta. A Bíblia diz que não é para ninguém julgar profeta, é para você observar e provar se o que está saindo da boca dele provém de Deus. E como é que eu posso fazer isso, pastor? Aguardando. Se acontecer, porque Deus falou; se não acontecer, porque foi apenas uma ilusão, um engano daquele ser que profetizou. Não é para ninguém correr atrás da profecia. Não, porque quando Deus quer falar, Ele simplesmente fala. Também não é para ninguém estar correndo atrás da bênção, deixando sua congregação, o pastor que Deus constituiu para cuidar de ti, você abandonar simplesmente porque alguém está orando e o povo está ganhando um dedo de ouro, o outro está distribuindo casa, outro está distribuindo carro, outro está dizendo que você não vai ter aflições, que a partir dali tudo vai ser as mil maravilhas na tua vida. Tal profeta é fraudulento, porque ele está dizendo com todas as letras que o meu Senhor, o Yeshua HaMashiach, esse ser que eu amo, está dizendo que ele é mentiroso. Porque Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflição. Como é que eu vou acreditar numa vida
cor-de-rosa, se Deus disse que a cor, alguns momentos vai mudar, vai ter hora que o sol vai estar brilhando, mas também vai ter dia que vai vir tempestade. Então eu prefiro acreditar em Cristo. E ainda mais uma outra coisa que o Senhor nos ensina nessa questão de mudança de congregação, quando Ele chamou os discípulos, Ele disse: vem como tu estás, da maneira como tu estás, não te preocupa. A modificação é minha, a transformação é minha, a cura é minha, a libertação é minha, tudo é meu. Não te preocupa. Vem como estás. Depois, ficai em Jerusalém. Para quê? Para que você possa aprender com os irmãos e com os sacerdotes, e depois ser purificado pelas águas purificadoras da palavra. Para em seguida você estar preparado para passar pela cruz, pela purificação do sangue de Jesus. Ele disse: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes ensina, demonstrando-nos uns aos outros, ensine uns aos outros, ajuda o teu irmão na caminhada, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia, o dia do Senhor. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Porque você está pecando voluntariamente. Você sabe que é pecado, mas você está cometendo o pecado e dizendo: não, depois eu peço perdão, e ali eu vou ser perdoado e eu vou alcançar a salvação. Ei, presta atenção. Já não resta mais sacrifício pelo pecado. Deus não vai aceitar mais os teus sacrifícios, porque você rejeitou o sacrifício maior, que foi o sacrifício de Cristo. Presta atenção, ó. Presta atenção. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo é o que lhe aguarda, né? Que há de devorar os adversários. Você está entendendo? Você tem que se portar nessa vida como servo de Deus. Você tem que andar nessa vida como servo de Deus. Servo de Deus não é aquele que anda com a cara fechada, amarrada, parecendo que chupou uma caixa de limão azedo e diz que aquilo é por causa da santificação, não. Servo de Deus, ele é alegre. O servo de Deus, ele tem amor no coração. O servo de Deus, ele tem certeza de ser livre. O servo de Deus, ele tem certeza da vitória, porque ele é um homem de fé. Ele tem a fortaleza de Deus implantada dentro de si. O servo de Deus, ele passa pelo mundo, mas nunca permite que o mundo passe por dentro dele, porque ele é morada do Espírito Santo, é templo de Deus. E o mundo não passa por dentro do templo de Deus. O templo de Deus atravessa o mundo com purificação, com libertação, com cura, sendo instrumento de Deus.
Deus não chamou ninguém para ser esquisito. Ele chamou para ser diferente. E o que é um ser diferente? É aquele que é cheio da presença de Deus. É aquele que não é uma lata vazia. É aquele que não retine, feito sino, faz muito barulho, mas pouco efeito. Ele é aquele que procura andar na presença do Deus que é santo, puro, verdadeiro, libertador, transformador de vidas. É isso que eu quero que você entenda. Que você entenda. Outra coisa que me chamou a atenção. Versículo 32 do capítulo 10 diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflição. Lembra-te dos dias passados. Esquece não. Faz um testemunhal. Lembra daquela vida ruim. Lembra do que tu era. Lembra das coisas horríveis que praticaste. Mas apenas lembra. Não deixa que venha o desejo de voltar a comer o vômito como cachorro. Não. Busca as coisas novas, as coisas purificadoras, as coisas libertar. Procura ser justificado por Deus. Porque lá no versículo 38, o Senhor diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então procura alegrar o Senhor teu Deus. Seja um guerreiro valente e que lute com as armas do Espírito forjada na fornalha da fé. Fiquem todos com Deus e que a graça e a paz do Mestre Jesus esteja presente em todo momento.